Oi, gente, tudo bem com vocês? Belezinha? Galera, nossa aula de geografia da semana, nós vamos dar sequência à apostila, né? Nós vamos iniciar o conteúdo das águas oceânicas e os cotidianos nas cidades, lá na página 25. Nós vamos trabalhar o conteúdo sobre como os oceanos influenciam nos cotidianos da cidade, né? No que ele influencia, independente se você mora, se você vive, se as pessoas vivem à beira-mar ou não, né? Até as pessoas que não vivem à beira-mar, né? Então, vocês podem me acompanhar lá. Vamos lá. As águas oceânicas e o cotidiano nas cidades. Todas as formas de vida, as paisagens e os fenômenos naturais, próximos ou distantes, estão interligados em um constante dinamismo e transformação. Como vocês sabem, é tudo interligado, né? As paisagens, os fenômenos naturais e tal. Independente se está do outro lado do mundo ou não, é tudo interligado no nosso planeta. Podemos observar e perceber esse fato em nossa vida cotidiana. Leia um trecho. Aqui nós vamos falar sobre a questão dos oceanos em nossa vida. Porque, como vocês sabem, os oceanos eles são massas grandes de água, né, que dividem os continentes, né? Então temos vários oceanos. Então vocês vão ver como eles influenciam tanto quem vive à beira-mar, né, com praias, quanto quem não vive. Aqui nós temos um trecho dessa história. Isabela tem 12 anos e mora no Rio de Janeiro, em um apartamento em frente à praia. Tiago tem 11 anos e vive em Brasília, bem no centro do país. Isabela toma banho de mar todos os dias antes de ir para a escola. Tiago nunca foi à praia. Mesmo tão distante do litoral e sem nem nunca ter visto o mar, será que a vida do Tiago é tão influenciada pelos oceanos quanto da Isabela? Em alguns aspectos, sim. Mas como? Continuando esse trecho, eu tenho mais uma parte dessa história, eu vou continuar a história para vocês entenderem. Respondendo aqui, mas como? Olha só. Os oceanos estão presentes em nosso cotidiano, independente de morarmos ou não próximo da costa. Tiago pode não ter o prazer diário de se banhar nas águas, mas sem os oceanos, muita coisa mudaria na sua vida. Sem eles, sem os oceanos, as refeições de Tiago e Isabela perderiam um pouco de sabor, pois parte do sal usando na cozinha do mundo inteiro vem dessas águas, né? O nosso sal, né, que nós comemos, né, colocamos na comida e tudo mais, né? Vem dos oceanos vários peixes que o garoto, como nós, também adora comer, como salmão, bacalhau, atum, pescado e sardinha. Na farmácia, há muito produtos de origem marinha também. Sabonetes, shampoos de água, por exemplo. Os laboratórios que fazem remédios, muitas vezes investem em projetos de pesquisa, como de fabricação de remédios para alguns tipos de tumor, a partir da esponja do mar. Enguias, mexilhões, caranguejos e a tinta expelidas pelos polvos são usados pela homeopatia na fabricação de medicamentos. O combustível que move tanto o carro do pai do Tiago, quanto do pai da Isabela, a minha moto, o carro dos pais de vocês, né? Pode ter origem nas extrações do petróleo feitos no fundo do oceano, né? E o complexo petrolífico marinho da Bacia de Campos, lá do Rio de Janeiro, por exemplo, é responsável por quase 80% de todo o petróleo extraído no Brasil. Quase todo o petróleo extraído no Brasil vem desse petrolífico que fica lá no Rio de Janeiro, lá nas águas do Rio de Janeiro. Os oceanos influenciam também no clima. As águas próximas do Equador absorvem calor trazido dos raios solares. O vento leva as águas quentes na direção dos polos, ajudando na caracterização do clima de várias partes do mundo. Ou seja, o clima de várias partes do mundo é influenciado também pelo oceano, né? Esses movimentos são chamados correntes oceânicas. As correntes oceânicas é que influenciam no clima em determinadas regiões do mundo. Em todo o mundo, o clima e tudo é influenciado pelo oceano nesse sentido.
Os furacões que vemos na TV destruindo casas e cidades, eles também se originam nos oceanos. Então, isso que eu acabei de ler para vocês é a continuidade desse texto. Então, eu posso dizer para vocês que, mesmo o Tiago não morando à beira-mar, né, morando com praias e tudo mais, ele também, o cotidiano dele lá em Brasília, e como o nosso também aqui em Cascavel, é influenciado pelos oceanos, tá? Em formas diferentes, mas é. E em base dessas informações, nós vamos responder essas questões. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar no caderninho de vocês, Cascavel, 23 de junho de 2020, Colégio Madalena Sofia Ambiental, terça-feira, página 25. Vão copiar as questões e responder. Primeira pergunta, por exemplo. Qual é o assunto tratado no texto? Sobre o que a gente está falando no texto, crianças? Nós estamos falando sobre a influência nos oceanos na vida cotidiana. Não é verdade? Ó, as águas oceanas e o cotidiano nas cidades. É a influência dos oceanos no cotidiano, né? Nosso cotidiano. Então, essa é a resposta. Na letra B, você sabe qual é a diferença entre os oceanos e os mares? Bom, vou explicar para vocês. Os oceanos, gente, eles são grandes massas de água, como a prof já tinha falado um pouquinho antes, que separam os continentes. Já os mares, eles fazem parte do oceano, né? Eles estão mais próximos dos continentes, né? É os que ficam ali na praia, né? A água são as praias e tudo mais, os oceanos que a gente vê ali das praias, né? Porque eles têm uma menor extensão, né? E uma menor profundidade, que é o que a gente pode entrar, né? Que a gente consegue dar pezinho ainda, né? Não é tão fundo. Os oceanos são fundíssimos, né? Os mares nem tanto, né? A extensão deles e a profundidade é menor, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Os oceanos são grandes massas de águas que separam os continentes, como a prof falou. Os mares fazem parte dos oceanos. Estão mais próximos do continente e eles têm uma menor extensão, ou seja, largura, né? São menores e não são tão profundos. Os oceanos são profundíssimos, né? Já os mares nem tanto, né? Que é onde a gente entra para se banhar quando vai à praia, né? Continuando. De acordo com o texto, em qual das cidades citadas a influência dos oceanos mostra-se mais evidente? Por quê? Aonde que é mais evidente? Em Brasília, que não tem praias, que não tem o mar, ou no Rio de Janeiro, que tem praias e mar? No Rio de Janeiro, né, crianças? Por quê? Ó, no Rio de Janeiro, porque está localizado mais próximo ao mar. O Rio de Janeiro é próximo ao mar, já Brasília nem tanto, né? Então, sua opinião, de acordo com o texto, em qual das cidades citadas a influência dos oceanos mostra mais evidente? No Rio de Janeiro. Por quê? Porque está localizado mais próximo do mar, está mais próximo, né? Continuando aqui. Letra D. Em sua opinião, a vida do personagem Tiago apresenta alguma relação com os oceanos? Como a prof. Tati leu a continuação da história, vocês viram que tanto a Isabela quanto o Tiago, e nós também, que não estamos tão próximos assim do mar também, né? Porque nós não temos praia aqui. Sim, somos influenciados, sim. Então, vocês podem responder aqui, ó. Sim, a vida de Tiago também está vinculada à dinâmica dos oceanos. Por quê? Porque ele, com certeza, ele se alimenta de peixes também. Tem produtos e remédios, né, que são feitos à base de substâncias do mar. Tem a questão também do petróleo, né, que é a questão do combustível que vem do petrolífero que fica no oceano. Então, sim, a vida de Tiago também está vinculada à dinâmica dos oceanos. E a última fala, considerando o lugar onde você mora, dê exemplos de relação entre os oceanos e sua vida cotidiana. Bom, aqui, gente, como eu respondi aqui, a vida do Tiago também está vinculada aos oceanos, como a nossa. Como? Como fonte de alimentos, minerais e vida de transporte. Porque do mesmo jeito que eu falei do Tiago, a gente também é fonte de alimentos, quem come peixes, né, frutos do mar e tudo mais. O sal, quem não come peixe não come fruto do mar, mas tem o sal que vem, né, do oceano, que é a parte dos minerais, né, e via transporte por conta do petróleo, tá bom? Belezinha? Continuando aqui na próxima página, nós vamos falar sobre isso daqui, ó. Oceanos e mares, tá bom? Vamos lá aqui, então.
A superfície terrestre é recoberta por uma imensa massa de água salgada, dividida em 5 porções. Nós temos o Oceano Atlântico, como vocês podem ver aqui, ó. Nós temos o Oceano Índico, nós temos o Pacífico, nós temos o Oceano Glacial Antártico, nós temos o Oceano Glacial Ártico e nós temos o Oceano Índico também, que eu já falei, né? Deixa eu só ver se eu falei todos. O Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Índico, Glacial Ártico e o Glacial Antártico, igual nós temos aqui nesse mapa do plano esférico de oceanos e mares, né? É muito interessante vocês analisarem o que, crianças? Qual é a diferença entre o mar e o oceano? Nós já falamos sobre essa questão, né? Que os oceanos são uma quantidade enorme de massa de água, que é uma profundidade bem mais fundo, tipo, bem fundo, metros e metros e metros de profundidade. Já os mares nem tanto, né? De profundidade, né? A extensão também, os mares se estendem só entre as costas aqui e tudo mais. Já o Oceano Pacífico, como os outros oceanos, eles se estendem por quilômetros, quilômetros e quilômetros e quilômetros de água, não é verdade? Tem essas pequenas diferenças, sim, né? Agora aqui, ó. Gente, o glacial ártico e o glacial antártico são os dois mares mais gelados do mundo. Por seu tamanho extenso, né? Vocês podem observar aqui, ó. Costumam ser chamados de oceanos, né? Então, aqui, ó, tudo essas geleiras por conta das geleiras e tudo mais, né? Olhando esse mapa aqui, nós podemos responder as questõezinhas que nós temos aqui, ó. Letra A, aqui embaixo, ó. Qual dos oceanos é o mais extenso? Vocês vão analisar aqui e ver qual que tem mais. Qual oceano que tem mais? É o Atlântico? É o Índico, que é essa região? Ou é o Pacífico, que é isso aqui mais isso aqui? Ou o glacial, que é essa partezinha só aqui? Ou o glacial ártico, que também só é esse aqui? Ou o Antártico é só esse? Então, dá uma olhadinha. É o... Qual que tem mais? E na letra B tá perguntando aqui, ó. Qual é o nome do oceano que banha a costa leste do Brasil? Primeiro de tudo que vocês têm que olhar aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Para que lado que é o leste? Olha para que lado que é o leste. Para cá. O Brasil está aqui. Então, desse lado aqui, qual é o oceano que banha o Brasil? É o Oceano Atlântico. Então, vocês já sabem o que responder aqui. E aqui nós temos uma informaçãozinha, ó. Oceanos são grandes massas de água salgada que separam os continentes, que a prof já disse também. Mares são massas de água salgada também, e a maioria faz parte dos oceanos. Eles estão mais próximos do continente e têm extensões e profundidades menores, né? Que é onde a gente entra para se banhar quando está nas praias, né? Só para vocês não esquecerem, tá bom? Continuando aqui. Saiba mais, como é determinado o limite entre um oceano e outro? Vamos entender como a gente sabe aonde acaba o Oceano Pacífico e começa o Atlântico, depois começa o Índico, onde que é o Glacial Antártico, o Glacial Ártico, né? E depois volta para o Pacífico, não é verdade? Igual tá aqui nesse mapinha aqui. Então, vamos ver aqui. Simplesmente pelo contorno dos continentes e por linhas imaginárias que cortam a porção líquida do planeta. Não há acidentes geográficos, como montanhas ou vales submersos, nem separações por correntes marítimas que sejam usadas para qualquer tipo de divisão, afirma o oceanógrafo Joseph Harari, da USP. Seguindo essas regras, a maioria dos pesquisadores reconhece a existência de 3 grandes oceanos no mundo. O maior deles é o Pacífico, ó, já estou ajudando vocês a responderem lá, ó, a letra A, que ocupa 179 milhões de quilômetros quadrados entre a América e a Oceania. O segundo
é o Atlântico, cuja superfície é de 106 milhões de quilômetros quadrados. Gente, é muito quilômetro quadrado. Separa a borda leste da América do Oeste da África. O menor é o Oceano Índico, com seus 75 milhões de quilômetros quadrados confinados entre a África e o subcontinente indiano e Oceania. Alguns oceanógrafos, entretanto, ainda apontam a existência de 2 outros oceanos, o glacial ártico, no norte do planeta, e o glacial antártico, circundando todo o continente gelado ao sul. Se não existe nenhum consenso, o máximo que se pode afirmar é que cada oceano possui algumas características que os identificam. Vamos ver. O Pacífico é o que mais influi no clima global. Se está quente, se está calor, né? O Atlântico é o único em que o calor do Sol, que aquece a água, se transfere por correntes marítimas que vão do hemisfério sul ao norte. Ou seja, quer dizer que o calor do Sol faz com que aquelas águas esquentem e aí ele vai esquentando essas regiões dependendo do jeito que vai girando. E o Índico é o que concentra as águas mais quentes e salinas da Terra, diz o físico Edmo Campos, também da USP. Tanto, gente, que vamos lá, aonde é o Oceano Índico, que é aqui, ó, que pega a Oceania e tudo mais, eles falam que é uma das águas mais transparentes do mundo, mais limpinhas e tudo mais, e elas têm vários tipos de mudança, tem algumas que não são, mas é um dos lugares onde que tem as águas mais bonitas e tudo mais. Vocês podem analisar aqui, ó, que nós temos as linhas aqui que separam, tudo mais, ó. Olha aqui, ó, a linha que separou aqui do Pacífico para o Atlântico, depois a outra linha imaginária, tá, gente? Que separa do Atlântico para o Índico, depois aqui, ó, do Índico para o Pacífico novamente, né? E aqui nós sabemos que o glacial antártico fica nessa região aqui, e aqui também por conta das geleiras e tudo mais, né? É bem interessante as medidas. Tem tudo uma questão, gente, aqui, ó, de que eles calculam tanto longitude e latitude, né? Vocês podem ver que nós temos os numerozinhos aqui, ó. Alguns numerozinhos aqui, ó. Ó, a linha do Equador, né? Através da linha do Equador eles analisam. É tudo uma questão de análise e que eles conseguem identificar, né? E através dos estudos deles, eles podem nos passar essas informações, tá? Atividades, vamos lá. Com base no mapa planisférico Oceanos e Mares que nós vimos, da página 26, e na leitura do texto da seção Saiba Mais, marque V para as afirmativas verdadeiras, né? E F nas falsas. Primeiro, os termos oceanos e mares têm o mesmo significado e podem ser usados como sinônimos? Mar e oceano é a mesma coisa? Não, não é, que nós já falamos, eu no caso, né? Falei. Eles fazem parte, são conjuntos, mas o oceano é uma coisa e mares são outras, tá? Os mares fazem parte dos oceanos, mas eles não são sinônimos, então é falsa. Próxima página, vamos lá. O Pacífico. O Pacífico é o mais extenso dos oceanos, ou seja, é o maior. Ele banha a América, a Ásia e a Oceania. Isso aí, é o maior, né? Que nós já vimos no texto. Próxima. África, Ásia e Oceania são continentes banhados pelo Oceano Índico. É só você olhar aqui, ó. Vai olhar aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. O Oceano Índico banha a África, a Oceania e a Ásia. Então, está certo, né? Agora aqui. O Atlântico é o menor dos oceanos. Ele concentra as águas mais quentes do planeta Terra? Não. O menor de todos é o Índico. Então, essa está errada, tá? Ele é o segundo maior, o Atlântico. O próximo. O glacial ártico e o glacial antártico se formam nos extremos norte e sul do planeta? Sim, norte e sul do planeta, tá? Eu tô fazendo assim porque eu tô seguindo a ideia do mapa aqui, que o norte tá lá em cima e o sul tá lá embaixo, tá? Exercício 2.
Complete o 4 com as características que diferem os 3 mares, oceanos dos planetas. Então, vamos lá. Como que eu classifico o Pacífico? Então, vocês lembram que o Pacífico é o que mais influi no clima global, influencia no clima global, né? Então, vocês vão escrever isso. O Atlântico, o que tem o Atlântico? Ele é o único em que o calor do Sol, que aquece a água e se transfere por correntes marítimas que vão lá do hemisfério sul para o norte. E o Índico? O Índico é o que concentra as águas mais quentes e salinas da Terra, né? Então, vocês podem anotar aí, tá? No exercício 3 agora, leia a informação e em seguida responda. O litoral brasileiro tem uma extensão de 7.367 quilômetros e mais de 2.000 praias que se estendem da foz do rio Oiapoque, no norte, até o Arroio Chuí, no sul do país. A unidade federativa onde você mora é banhada pelo Oceano Atlântico? Em caso afirmativo, você já visitou algumas de suas praias? Elas são limpas? Então tá, gente, a nossa unidade federativa aqui, o estado do Paraná, tem praia? Tem. Ok, sim. Oceano Atlântico? Ok, sim. Em caso afirmativo, você já visitou? Aí é uma coisa pessoal. O que vocês acham? O que vocês acham? Não, vocês já visitaram? Respondam aí. Se sim, beleza. Eu nunca fui nas praias do estado do Paraná, né? E elas são limpas? Mais ou menos, né? Porque eu já vi alguns relatos que as praias do estado do Paraná são meio sujas, né? Então, fica aí a critério de vocês, tá? Só para ajudar vocês a responder uma coisa. É banhado pelo Oceano Atlântico? Sim. Aí todos têm que colocar sim. Aí a parte se já viu ou não, fica a critério de vocês, tá? Se vocês já foram ou não, tá bom? É isso aí, belezinha? Vamos para o próximo, a importância dos oceanos e mares. Então, vamos lá. Oceanos e mares são importantes para a manutenção da vida no planeta, e nós vamos entender por quê. Além de suas águas conterem diferentes sais minerais, elas exercem influência sobre os climas da Terra, que nós já vimos, né? Regulam a temperatura, produzem oxigênio, abrigam inúmeras riquezas de flora e fauna e são fontes de alimento para milhões de pessoas em todo o mundo. Então, gente, é muito importante, por isso que a gente tem que cuidar dos oceanos, não pode ficar jogando lixo, porque o lixo que você joga por aí pode acabar no oceano, o lixo que você joga no rio pode acabar no oceano, né? Tá na rua, se cai no rio, vai parar no oceano. A gente tem que cuidar, tá? Porque polui o oceano, mata os animais que estão no oceano. Os animais podem comer plástico, podem comer o lixo lá, podem. Navios que pegam e derramam óleo, derramam substâncias erradas, né? Vazamentos, gente, é muito perigoso. Tem que cuidar. Mesmo sendo fundamentais para o planeta, oceanos e mares recebem diariamente grandes quantidades de lixos produzidos pelas atividades humanas. A maior parte dessa poluição vem dos continentes trazidas pelos rios, chuvas e ventos. Entre os principais poluentes estão, vamos ver aqui, os materiais plásticos, latas, metais, madeira e material de pesca. Esgotos domésticos e industriais lançados nas águas oceânicas sem tratamento. Lembra que a gente pegou e viu umas imagens para trás na apostila sobre aqueles encanamentos das casas que cai, que pode ser da pia, que pode ser da descarga, que cai nos rios? Aquilo vai parar no oceano, gente. Gordura, né? Detergente, né? É perigoso. Olha aqui. Óleo e petróleo derramados por acidentes com navios tanques. Isso acontece muito. Lixo radioativo depositado no fundo do mar por empresas que fazem isso contra a lei, porque isso não é permitido e aí fazem isso, tá? Produtos agrotóxicos utilizados em plantações também acabam indo. Tem pessoas que descartam isso. Por exemplo, um agricultor usa lá os galõezinhos de produtos, né, de veneno e tudo mais. Em vez de ele pegar aqueles galões e conseguir
não jogar fora, mas descartar corretamente, que tem um lugar próprio para levar, não, joga fora por aí, né? Deixa jogado, pode jogar no rio, joga nas beiras das estradas, ou então simplesmente mistura com lixo e vai parar, quando vai ver tá no oceano. E é sério, e acontece muito. Então, tem que cuidar, gente, tem que cuidar muito. Olha aqui, ó, uma imagem aqui, ó. O sal é uma das principais riquezas obtidas no mar. Na foto, estocagem de sal em Areia Branca, Rio Grande do Norte. Ó, aqui no Brasil, gente, olha que coisa mais linda. Olha aqui também, ó. Navio pesqueiro no noroeste da França, 2018. Ó, a fonte de alimento também, gente. O oceano é muito importante. Nós precisamos cuidar dele. E mesmo que nós não moramos perto de uma praia, né? Parte ali, nós temos que pensar nisso, que daqui a gente já tem que mudar isso, tá bom? Belezinha? Beijo, qualquer dúvida, só chamar. Tchau, tchau.